alternativas tem o processo de derivação regressiva. Já adianto que é uma questão também que poderia ser anulada, porque letra B e letra D são derivações regressivas, tá? Vamos explicar aqui cada uma. A letra A. Letra A, ele sublinhou ali o termo apagão. Apagão, na verdade, é um substantivo e ele tem o significado de colapso ou falta de alguma coisa, falha, né? Alguma coisa desse sentido. E não é uma derivação do verbo apagar, tá bom? Então não tem como ser uma derivação regressiva. Letra B, debate. Debate é a derivação regressiva do verbo debater. Ou seja, o verbo perde sua descendência de infinitivo e passa a ser um substantivo. É isso que caracteriza a derivação regressiva. Tá? A letra B está correta. Mal, letra C. Mal é um substantivo nesse contexto. Ele está ali como substantivo, tá? E pode ser substituído por problema, mas ele não vai se enquadrar ali na derivação regressiva. Não tem como a letra C estar correta. D, estudo. Estudo realmente é uma derivação regressiva. Ele é uma derivação regressiva do verbo estudar. Ele vai perder uma desinência verbal ali, né? A desinência de infinitivo, e vai passar a ser um substantivo. Então, poderia ser letra D também. E letra E. A palavra meta é um substantivo que não sofre derivação e pode ser substituído por objetivo. Letra E, então, não pode ser correta. A letra B e a letra D são duas questões aí, são duas alternativas que podem ser, sim, aceitas como corretas. Deveria ser anulada a questão. Questão 5, CAC CDM 2025. Questão que foi anulada corretamente. E ela estava pedindo aqui a alternativa onde a retirada do acento não modificaria a classe gramatical. Então vamos explicar aqui as alternativas. Letra A, influência. A influência com acento no E, ela é um substantivo. E a influência sem acento, ela vai ser um verbo, vai ser influencia, tá bom? Do verbo influenciar. Vamos lá. Vívido, letra B. Vívido é um adjetivo, ou seja, uma característica. E vivido é um verbo no particípio, ok? Então, há alteração. Não pode ser letra A, não pode ser letra B. Análise, letra C. Análise é um substantivo com acento. E sem o acento, analise é um verbo. Uma flexão verbal de analisar. Letra D. Próspero. Próspero com acento, ele é um adjetivo. E prospero, quando a gente retira o acento, prospero é um verbo. É uma flexão verbal de prosperar, tá? Quiçá. Quiçá é um advérbio de dúvida, quando ele tem um acento ali. E o quiçá sem acento, ele não existe na língua portuguesa. Esse aí foi o motivo da questão ter sido anulada. Porque eles deram um gabarito inicial como letra E, só que a palavra quiçá sem acento, ela não existe. Então, é uma questão aí que não teria uma resposta. E eles anularam. 5. Questão muito fácil, muito tranquila. Uma questão de interpretação somente. E ela pede o seguinte: o termo apagão, mencionado no texto, refere-se. Ele quer saber o que o termo apagão está se referindo ao quê. E o termo apagão, se você voltar lá no texto, ele está se referindo à falta de pessoal qualificado que a Marinha Mercante está se preparando para enfrentar. Tá? Era só voltar lá no texto que ia ficar tudo tranquilo, tudo certo. Questão muito fácil, gabarito letra D. Questão número 7, CAC 2025. A questão pede o seguinte: considerada a forma e conteúdo, o texto pode ser compreendido como pertencente ao gênero de... Gente, se não sabe o gênero, não estudou o gênero, vá sempre ali no final do texto. Vai ter sempre a fonte de onde foi retirado. E ali está bem explícito que foi uma notícia. Não tinha como se enquadrar em outro gênero. As características do texto realmente são condizentes com a notícia, né? Não caberia crônica, nem outra epístola, nada. Não caberia nada a não ser a notícia, tá bom? Além da análise textual ali, sabendo as características de cada uma delas, era só você voltar lá no texto e ver a fonte. Lá na fonte tem a palavra notícia bem explícita lá. Questão 8 pede o seguinte: assinale a opção em que o morfema e o processo de formação está corretamente indicado. Vamos lá, letra A. Letra A, ela vai estar marcada ali, navegação, vai estar a partição ali, o finalzinho. E está dizendo aqui que é um prefixo formador de substantivos abstratos. Esse são aí, ele é um sufixo, depois do radical, ele é um sufixo formador de substantivos abstratos. Letra A está incorreta. Letra B, abastecimento. Abastecimento. A palavra abastecimento, ele está dizendo que aqui é uma derivação parasintética. Na verdade, é uma derivação sufixal, tá bom? Essa parte aí, mento, a única que entra aí. Derivação sufixal. Tá errada a letra B. Letra C, infraestrutura. Infraestrutura, tá falando aqui que é a derivação imprópria. Não é derivação imprópria, tá, gente? Infraestrutura é uma derivação prefixal. O prefixo infra. É um prefixo que tem... Vamos lá. Mercante, letra D. Ali está botando o anti, a mercante. E está dizendo que é um prefixo que indica agente, profissão e estado. Não é um prefixo, é um sufixo. Ele vem depois do radical. Então a letra D seria sufixo que indica agente, profissão ou estado. Letra E, brasileiro. Esse sufixo aí, vamos ver o que ele está falando.
sufixo que forma substantivos a partir de outros substantivos. Beleza, a letra E está correta. Esse sufixo aí, eiros, é um sufixo que forma substantivos a partir de outros substantivos de gabarito letra E. 9, CAC CDM 2025. Questão número 9 pede o seguinte, ele dá um trecho aí e pede o sujeito do verbo flexionado em destaque. O verbo flexionado em destaque é o foram. Esse foram, se a gente voltar lá no texto, ele vai dizer o seguinte, a flexão verbal foram tem como sujeito diversas pessoas que aparecem no decorrer do texto. Portanto, é um substantivo composto. Ou seja, ele tem ali mais de uma pessoa. É um sujeito com mais de uma pessoa. Se tem mais de uma pessoa, ele é sujeito composto, tá? E essas pessoas, elas estão claramente indicadas. Tem um montão de gente lá falando que participou lá, então ele é explícito. Está claramente indicado, ele é composto e explícito. E o que quer dizer esse pós-posto ou anteposto aí? Pós-posto é quando vem depois do verbo. Anteposto é quando vem antes do verbo. E como o sujeito lá, ele está após o verbo, ele é um sujeito pós-posto. Então seria ali, no caso, é um sujeito composto, explícito e pós-posto ao verbo. Essa aí seria a letra... Na questão número 10, ele dá um trecho retirado do texto e pede o seguinte, as orações destacadas desempenham função sintática respectivamente de, ou seja, tem que ser na ordem, tá? O que ele destacou aqui pra gente foi que já fez um diagnóstico do setor, é a primeira, e a segunda, que a Marinha Mercante. Então vamos lá para a explicação. Questão tranquila também. A primeira, ela é uma adjunta de nominal. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva, porque o trecho destacado está caracterizando o substantivo grupo, tá? Então a primeira é um adjunto ad nominal. A segunda é um objeto direto. Trata-se de uma oração subordinada objetiva direta. O trecho em destaque completa o sentido do verbo previu, sem a necessidade de preposição. Portanto, é um objeto direto, tá bom? Vai ser um adjunto adnominal e a segunda vai ser um objeto direto. Deixa eu ver qual é a letra aqui. Gabarito letra A, adjunto adnominal e objeto direto.